Qualquer animal pode sofrer com o inverno. Com dias mais curtos e as temperaturas mais baixas, os cuidados com os pets no frio devem ser observados. Eles sentem frio, conforme as temperaturas vão baixando, eles vão sentindo também. O ideal é sempre a gente pensar que eles sentem frio igual a gente. O pelo, quanto mais longo, mais termorregula, então tentar não baixar tanto o pelo para que eles não passem tanto frio. Então a pessoa, quando tem que ficar ali de olho na temperatura, mais ou menos, para não fazer aquele, ao contrário do verão, que a gente tem que fazer aquela tosa boa, para ficar com o pelo baixinho, o ideal é tosar ali na medida para que fique de médio a longo. Isso, igual o do Bob. O Bob ele tá com um pelo médio e aí fica um pouquinho mais confortável para ele as temperaturas mais baixas. O filhote, por ser ainda mais sensível, pode sofrer bastante com as temperaturas mais baixas das que estão acostumados, principalmente por estarem mais quentinhos e em contato com a mãe. Os filhotes, eles não termorregulam, né? Eles não conseguem segurar o calor. Então, o ideal para os filhotinhos é a gente sempre aquecer eles, seja com uma cobertinha, com um lugar mais quentinho para a mãe. Então, é sempre bom a gente fazer essa parte de ajudar eles com essa parte de calor. De repente, uma garrafa PET com uma aguinha morna, você acha que ajuda? Tem alguns até para vender em alguns lugares que eles esquentam mais o ambiente. Se o meu cachorro ou algum animal estiver sofrendo de hipotermia, qual que é o sinal de alerta ali para o tutor perceber que o cachorro está passando mal devido à baixa temperatura? Primeiro você vai sentir nas orelhinhas, que são as extremidades mais geladas, narizinho mais gelado. Você tá vendo que o do Bob já tá escorrendo, às vezes começa a escorrer o narizinho, as extremidades mais geladinhas, então você coloca a mão, você sente que ele tá mais geladinho, às vezes começa a tremer, tá? E eles naturalmente procuram lugares mais quentinhos, ficam mais próximos da gente. No caso dos animais que ficam fora de casa, nas garagens, né, nos estacionamentos, que a gente sempre vê que infelizmente isso é muito comum, quais cuidados que a pessoa que tem um animal fora de casa tem que ter? O ideal é a gente sempre manter esses ambientes mais quentes. Então, uma caminha, uma cobertinha, uma roupinha aquecida. Animais com problemas ortopédicos e cardíacos podem ter o quadro agravado durante o frio. Cães e gatos filhotes e também os idosos podem estar mais suscetíveis a doenças como a gripe. Nesse período do ano, que são os períodos mais frios, a gente tem uma maior probabilidade de problemas respiratórios por conta dos frios. Então, eles podem sim, às vezes desenvolver alguma doença respiratória, alguma doença viral, alguma pneumonia e sim, virar óbito. Então é interessante a gente sempre ajudar os nossos pets. Por que nessa época pode ter doenças respiratórias? Por conta do frio, a imunidade deles também baixa e tem uma circulação maior de doenças virais, doenças bacterianas. Por isso, o ideal nessa época é a gente manter a vacinação dos pets em dias. A gente também tem entre os cães a gripe dos cães e hoje a gente tem a vacinação de gripe dos cães. Pode ser feita em qualquer idade, tanto nos filhotes quanto os mais velhos. Além de doenças respiratórias, a combinação de temperatura baixa com chuva pode trazer doenças dermatológicas causadas por fungos e parasitas. Por isso, é necessário muito cuidado com o local onde o seu bichinho costuma dormir. Tentar manter esses pacientes em locais fechados. Caso ele tome uma chuva, o interessante é sempre secar com a toalha, mas secar com o secador também. Como eles têm esse subpelo, às vezes a gente não seca direito só com a toalha. O ideal é secar com o secador, tá? Qual a temperatura do secador? Pode ser a temperatura média do secador, geralmente tem o frio, médio e o quente. Pode ser uma temperatura média, tentar manter, não chegar tão perto em contato com a pele para você não queimar a pele do seu pet. Tentar manter uma distância segura, jogar os pelos para frente e ir passando o secador. No caso também, eles têm problemas nos ouvidos, nos tímpanos na época do frio? Podem ter? Isso, nessa época do frio, principalmente esses pacientes que ficam para fora de casa, eles acabam tendo contato com a chuva, tomar bastante cuidado, fazer a limpeza periódica dos ouvidos, para que realmente eles não desenvolvam uma otite, uma inflamação de ouvido.
Outra coisa que vocês vão reparar também, em casos de otite, eles vão estar balançando a cabeça, uma coceira excessiva. Às vezes eles machucam até as partes externas da orelha. E aí vocês vão olhar o ouvidinho, tá avermelhado, com carinha de inflamação, às vezes tá com algumas escamações por dentro do ouvidinho. Esses são geralmente os sinais de otite. Os animais que têm algum problema dermatológico, precisa ele estar passando um produto e tem que estar sempre peladinho, como que funciona o cuidado com esses animais dentro de casa na época do frio? Tem alguns pacientes, por conta dos problemas de pele, que o ideal não é deixar abafada a pele, colocar roupinha, deixar abafado. Realmente é deixar ele sem a roupinha, deixar a pele respirar, que a gente fala. Mas sempre manter o ambiente aquecido, já que ele não pode usar a roupinha, coloca um cobertorzinho para ele deitar, ter uma limpeza recorrente desse cobertor, já que ele tem um problema de pele mais recorrente, da caminha que ele vai ficar, então ter maior esse cuidado com a parte que ele vai dormir. Na parte, pode ligar também um aquecedor, de repente? Hoje a gente tem, né, os aquecedores de ambiente que a gente usa pra gente, mas eles também se beneficiam com esse tipo de aquecedores de ambiente, né? Deixar o ambiente um pouquinho mais quentinho, mais confortável para ele. O Bob, ele é um exemplo porque ele é um idoso de 13 anos, ele sofre com problemas articulares, com problemas de coluna, e nessa época do ano ele acaba sofrendo um pouquinho mais com essas dores. As baixas temperaturas faz ele sentir um pouquinho mais de dor, de incômodo. Então, uma das medidas que eu faço com o Bob é tentar manter os lugares realmente mais aquecidos, então eu espalho cobertas pela casa, a gente usa a roupinha nele, tanto para ir para a rua quanto em casa. E os momentos de passeio, porque o Bob gosta bastante de passear, a gente acaba escolhendo os momentos mais diurnos, os momentos mais à tarde, com maior índice de sol. A gente acaba não levando ele para passear nos momentos matutinos e noturnos, porque são os momentos que ele sente mais as dores de coluna, as dores articulares que ele tem. Ou a gente faz também um acompanhamento com essa parte integrativa de acupuntura, que também ajuda um pouquinho mais nesse momento dele de frio. A acupuntura também está sendo boa com relação ao tempo, né, quando está mais ameno? Quem tem um senhorzinho em casa ou esses pacientes que geralmente que tem problema de coluna são os braquicefálicos, os shih tzus, os bulldogs, os pugs, que tem esse problema de coluna, essa época do ano eles sofrem mais. Então, muitas das vezes a gente acaba orientando a realizar acupuntura, fisioterapia, porque ajuda eles a sentir menos dor, a ficarem mais confortáveis. Apesar dos felinos terem um pelo bem fofinho, em dias muito frios, isso não é o suficiente. Os gatinhos também sentem frio, tá? Tem hoje nas lojas também as roupinhas voltadas para os felinos. Mas não é somente o conforto de uma manta limpa e quentinha que aquece o pet. Uma alimentação mais calórica e rica em proteínas também é necessária. Eles comem mais nessa época do frio. O ideal é sempre manter eles alimentados, fracionar mais as alimentações. Igual a gente pode fazer 4 vezes ao dia, café da manhã, almoço, café da tarde e janta. Época de chuva, quando o pessoal vai passear com o cachorro, aquelas capinhas são boas? Qual é a recomendação? Época de frio e chuva, coloca capinha. Qual a recomendação que o tutor tem que ter ao voltar para casa? A capinha de chuva, ela vai proteger essa parte da cabeça e do corpinho, mas ela não protege tão bem as patinhas e a barriga. Então, sempre depois que chegar do passeio, fazer a limpeza, às vezes as pessoas não querem dar o banho, então passa um lencinho umedecido, hipoalergênico, seca bem com toalha e depois seca com secador. Pode usar aquele lencinho umedecido do bebê? Pode, aquele lencinho ele é neutro, hipoalergênico, ele pode ser sim usado em cães. Nessa época, a hidratação continua sendo a mesma? Como que funciona? Eles não procuram tanto água nessa época do ano, eles procuram mais água em épocas mais quentes. Então sempre manter os potes, os fomites limpos, repor água limpa, a gente sempre orienta para ser água filtrada e não água de torneira. Então continuar esses cuidados com a parte de ingestão de água, por eles não buscarem tanto água.